Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Joseph foi garçom no restaurante L'Etoile Blanche por mais de 20 anos. Este estabelecimento de luxo, frequentado por uma clientela rica, era conhecido por seu serviço impecável e sua atmosfera intimista. Cada detalhe, cada prato, cada gesto foi pensado para oferecer uma experiência inesquecível aos convidados. No entanto, ao longo dos anos, Joseph se tornou invisível, uma engrenagem discreta na máquina perfeitamente lubrificada que era este restaurante. Ele sabia que, para alguns clientes, ele era apenas mais um rosto, um homem negro uniformizado, uma silhueta que se confundia com o fundo e desaparecia assim que seus olhos desviavam. Mas ele não se importou. Na verdade, isso havia se tornado uma forma de conforto para ele. Passar despercebido, concentrar-se em seu trabalho sem atrair atenção, como se fosse simplesmente uma extensão do luxo que servia. Neste restaurante, onde a alta sociedade se misturava, Joseph aprendeu a ser esquecido, a não incomodar. Seus gestos eram meticulosos, sua atenção aos detalhes era quase obsessiva. Ele sabia de cor cada prato, cada vinho, cada pedido. Ele antecipou as necessidades dos clientes regulares antes mesmo que eles as expressassem. Ele sabia que o menor erro, o menor passo em falso, poderia perturbar o frágil equilíbrio deste mundo onde a aparência e a etiqueta reinavam supremas. Mas naquela noite, tudo iria mudar. Foi quando Joseph estava prestes a arrumar uma mesa perto da janela, um lugar privilegiado naquele restaurante onde a vista oferecia uma perspectiva de tirar o fôlego da cidade iluminada, que um cliente inusitado entrou. Ela estava em uma cadeira de rodas. O silêncio caiu na sala por um momento, como se o tempo tivesse parado. Os sussurros e risos congelaram. Alguns clientes se viraram discretamente, curiosos, outros, envergonhados, rapidamente desviaram o olhar. Joseph notou essa mudança, pois sempre notou as pequenas vibrações sociais que faziam o coração daquele lugar bater. A mulher não ficou perturbada com isso. Ela se movia com uma graça natural, como se a presença de sua cadeira de rodas fosse apenas uma extensão de si mesma. Seu vestido azul meia-noite contrastava lindamente com seu cabelo castanho, cuidadosamente penteado em cachos elegantes que caíam fluidamente sobre seus ombros. Seus olhos, de um verde profundo, eram quase hipnóticos em sua intensidade, examinando a sala com uma mistura de determinação e emoção reprimida. Joseph imediatamente caminhou em sua direção, um hábito quase instintivo, e lhe deu um sorriso caloroso, um convite à normalidade. "Boa noite, senhora. Você tem reserva?" Ele perguntou educadamente. "Não, mas eu gostaria de uma mesa perto da janela, se possível", ela respondeu, com a voz calma, mas cheia de uma certeza silenciosa. Ele assentiu e, sem hesitar, acompanhou-a até a mesa isolada que indicou, dando-lhe tempo para se acomodar confortavelmente. Ele deixou que ela fizesse isso, evitando impor-lhe qualquer tipo de pressa. Ela parecia querer aproveitar o seu tempo, talvez para pensar, talvez até mesmo para procurar algo dentro de si antes de começar a noite. "Gostaria de ver o cardápio?" Ele finalmente perguntou. "Sim, por favor", ela respondeu, dando-lhe um sorriso caloroso, quase tímido. Joseph se afastou para levar o cardápio para ela, mas algo nos olhos dela o atingiu. Era difícil definir exatamente o que o estava perturbando, mas essa cliente, sua calma, sua segurança silenciosa, a maneira como ela parecia examinar cada detalhe do restaurante, cada movimento, cada garçom, despertava nele uma sensação estranha. Não era curiosidade, mas sim uma expectativa silenciosa, como se ela quisesse descobrir algo sobre ele, algo que ele talvez não soubesse. Durante a refeição, ela comeu lentamente, cada garfada tomada com certa solenidade. Às vezes, seus olhos pousavam sobre Joseph enquanto ele realizava seu serviço, mas ela não dizia nada. Ele não sabia se ela estava observando seu trabalho com atenção, se ela estava procurando algo em sua maneira de se portar, de se expressar. José, fiel a si mesmo, continuou a cumprir seus deveres com o mesmo rigor. Não era um trabalho que ele fazia automaticamente, não. Cada movimento, cada interação era um ato de perfeição silenciosa. Ele sabia que nunca alcançaria reconhecimento público, mas em seus gestos precisos, na excelência de seu serviço, ele encontrou uma forma de dignidade. Quando a refeição terminou, o cliente olhou para ele, e Joseph se preparou para lhe trazer a conta,
como fazia com todos os clientes no final da refeição. Mas dessa vez, a mulher foi mais rápida, estendendo-lhe um pequeno pedaço de papel dobrado. Leia isto, por favor, ela disse simplesmente. Joseph, intrigado, pegou o papel com certa moderação, como se recebe uma mensagem carregada de significado. Ele o desdobrou delicadamente, tentando não ser abrupto. O que ele leu então o fez estremecer. O artigo do jornal, embora amarelado pelo tempo, trazia uma manchete ousada que o deixou sem fôlego. Um estranho salva uma menina de um incêndio antes de desaparecer. Seu coração deu um pulo. Ele nem precisou ler o resto do artigo. Ele sabia exatamente o que era. Ele conhecia essa história. Porque ele era o ator principal. Foi há 30 anos, mas para Joseph, a lembrança era tão vívida como se tivesse acontecido ontem. Na época, ele era apenas um jovem de 20 anos, um trabalhador esforçado de armazém que trabalhava à noite para financiar seus estudos. Ele ainda morava com a mãe em um bairro modesto, e cada dia parecia uma corrida contra o tempo, conciliando o trabalho, aulas e a esperança de mudar de vida um dia. A cidade em que ele vivia era barulhenta, movimentada e, às vezes, ameaçadora. Mas naquela noite, a noite normalmente calma iria virar sua realidade de cabeça para baixo. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, cansado de um longo dia e noite de trabalho, algo estranho chamou sua atenção. Ele olhou para cima e viu chamas rasgando o céu noturno, como explosões de luz surgindo da escuridão. O coração de Joseph afundou, um instinto de medo e alerta, e sem pensar, ele começou a correr em direção ao fogo. Ao se aproximar, ele percebeu que a casa em chamas era pequena, uma velha casa de madeira um pouco afastada das outras casas. O calor já era sentido à distância, e as chamas disparavam como braços em chamas buscando devorar o ar. Os gritos, a princípio distantes, tornaram-se mais distintos. Vozes abafadas e angustiadas vindas do primeiro andar. Joseph parou por um momento, com o coração batendo forte, mas não hesitou nem por um segundo. Ele correu, deixando de lado o medo, e correu em direção à porta. A casa era uma capa de calor e fumaça. Ele quase teve que forçar a porta, empurrando com toda a força do corpo para que ela cedesse. Assim que ele entrou, uma fumaça preta e espessa o assaltou, envolvendo-o como um manto sufocante. Seus olhos ardiam, sua respiração ficava mais difícil, mas ele não se deixou desanimar. Ele não conseguia parar. Tateando, ele subiu as escadas, o calor o atacando por todos os lados, e o cheiro de queimado enchia o ar, deixando-o tonto. Suas mãos tremiam, mas ele não se deixou levar pelo pânico. A fumaça o deixou cego, mas seus instintos guiavam cada passo. Ele não era nada mais que uma figura perdida naquele turbilhão de fogo e cinzas, mas sabia exatamente para onde tinha que ir. Ele finalmente chegou ao quarto onde a menina estava. Ela estava lá, encolhida debaixo de uma mesa, com os braços cobrindo a cabeça, tremendo de terror. Os olhos da menina estavam vermelhos pela fumaça, suas bochechas enegrecidas pela poeira. Ela olhou para Joseph, com seus olhinhos arregalados, cheios de medo e confusão, mas ele não teve tempo de falar com ela. Ele agiu por impulso, sua voz suave e reconfortante ecoou apesar da dor no peito. Eu vou tirar você daqui, ele prometeu a ela, com uma firmeza que não deixava espaço para medo. Ele a envolveu em seu casaco, pressionando-a contra ele. A menina, inicialmente congelada, deixou-se levar. Joseph a abraçou com força, com o coração batendo forte, antes de descer correndo as escadas em chamas. O calor era insuportável, ele sentia a pele queimando, mas não parou. Ele não teve escolha. Cada segundo contava. As chamas lambiam as paredes, e o calor intenso se tornou quase insuportável, mas ele não desistiu. Cada passo que ele dava o aproximava do mundo exterior, de um mundo ainda saudável e intacto. Mas esse mundo estava muito, muito atrás dele, envolto em chamas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eles chegaram ao pé da escada, mas a porta estava longe de ser uma saída fácil. O fogo se alastrou por todos os lados, dificultando qualquer saída. Mas Joseph, com a adrenalina correndo em suas veias, abriu a porta, e o ar frio da noite o atingiu como uma lufada de ar fresco. Ele respirou fundo, tentando acalmar a respiração ofegante, antes de colocar a garota no gramado, longe das chamas. Os vizinhos correram para pedir ajuda, e os bombeiros finalmente chegaram,
suas sirenes cortando a noite com uma violência quase agradável de ouvir. As chamas continuaram a devorar a casa, mas a menina estava sã e salva. Joseph, vendo que ela estava cercada por pessoas que poderiam protegê-la, recuou lentamente. Ele não tentou dizer nada, nenhum reconhecimento, nenhum olhar de glória. Ele estava contente com o essencial. Havia salvado uma vida. Mas ele sabia que nunca receberia elogios, e era isso que ele queria. Não se tratava de reconhecimento ou recompensa, mas simplesmente de fazer o que era certo. Sem dizer uma palavra, ele desapareceu nas sombras da noite, preferindo desaparecer sem deixar rastros. Ele sabia que seu gesto, embora heróico, não precisava de mais. Foi um simples ato de gentileza, um ato de sobrevivência, e isso foi o suficiente para seu coração. Ele nunca buscou reconhecimento. Ele nunca quis que ninguém soubesse quem ele era, onde morava ou por que agiu daquela maneira. Ele só fez o que qualquer homem humano faria. E, no entanto, anos depois, essa menina, agora uma mulher, manteve essa memória. Ela guardou aquele artigo de jornal, aquela prova do homem anônimo que a salvou, e com o tempo ela procurou encontrar o homem que mudou sua vida. José nunca esqueceu aquele momento. Mas ele nunca tentou falar sobre isso. Suas ações permaneceram gravadas em sua memória, e isso era tudo o que ele precisava. Mas esse artigo, esse encontro, tudo isso agora iria perturbar sua paz, e ele se perguntava se, naquele momento, estaria pronto para encarar o retorno dessa lembrança, para finalmente deixar a verdade sobre seu passado ser expressa, mesmo que não fosse o que ele queria. Joseph levantou os olhos do jornal, chateado e com a mente em turbulência. Ele não podia acreditar, não era possível. O nome da menina que ele havia salvado anos antes ecoava em sua mente. Esse encontro, essa cena, esse momento em que ele arriscou sua vida nas sombras da noite, tudo parecia irreal. Foi você. Ele sussurrou, com a voz trêmula, como se quisesse se convencer de que não era um sonho, de que não estava preso em alguma ilusão estranha. A mulher na cadeira de rodas assentiu lentamente, com um sorriso fraco e triste nos lábios, enquanto seus olhos se fechavam por um momento, deixando uma lágrima escorrer. Ela então os abriu novamente, e Joseph viu em seus olhos a emoção pura e sincera de uma gratidão que transcende os anos. Meu nome é Elodie, ela disse com uma voz suave, quase quebrada. Naquela noite você me salvou. Mas o fogo deixou sequelas irreversíveis. Perdi o uso das minhas pernas. As palavras atingiram Joseph como uma adaga. Um silêncio pesado caiu entre eles, como um momento suspenso no tempo. Ele se viu novamente, 20 anos antes, naquela casa em chamas, correndo riscos insanos para salvar uma vida. Mas o peso daqueles anos, a dor de uma ferida invisível, aumentaram a beleza do ato heróico. Joseph sentiu um nó se formar na garganta e seu coração batia dolorosamente. Ele nunca imaginou que sua ação de resgate pudesse ter tais consequências. Passei anos procurando o homem que salvou minha vida, continuou Elodie, com os olhos brilhando de lágrimas. Cresci com uma dívida enorme com um estranho. Então, por uma incrível coincidência, um dia, eu te reconheci aqui, neste restaurante. Esperei o momento certo para contar a vocês. Joseph olhou para ela. Seus pensamentos estavam confusos. Ele nunca buscou reconhecimento ou elogios por suas ações. Ele simplesmente fez o que lhe parecia certo. Mas os anos passaram, e Elodie construiu sua vida em torno desse ato, marcando para sempre. Ele era apenas um servo sombrio, invisível para o mundo, mas para ela, ele era o herói da sua história. Ela então entregou um envelope para Joseph. Lá dentro há um convite. Receberei um prêmio pelo meu comprometimento em defender os direitos das pessoas com deficiência. E eu quero que você esteja lá. Porque tudo começou com você. Joseph, com a garganta apertada, aceitou o envelope com a mão trêmula. Ele segurou-o contra o coração por um momento, como se quisesse se dar um pouco de força. A emoção era muito forte. Durante toda a sua vida, ele acreditou que esse ato de coragem havia sido esquecido. Ele pensava que seu papel nessa história se reduzia a uma mera lembrança pessoal, uma lembrança que desapareceria com o tempo. Mas ele estava errado. Esse ato, embora anônimo, teve repercussões muito além do que ele poderia imaginar. Poucos dias depois, Joseph compareceu à cerimônia. Ele não havia planejado que isso acontecesse. Ele nunca quis estar no centro das atenções.
Mas quando chegou à grande sala, cheia de personalidades, jornalistas e ativistas, de repente ele se sentiu como um peixe fora d'água. Ele não era um homem de eventos, nem um homem de distinção. Ele era apenas um simples garçom, um homem cuja sombra se confundia com as dos outros. Mas naquela noite, ele não estava mais invisível. Naquela noite, seu ato anônimo de heroísmo finalmente explodiria diante dos olhos do mundo. Quando o nome de Elodie foi anunciado, ela se levantou, sua silhueta elegante se destacando no palco. Ela deu um passo à frente e recebeu uma salva de palmas. Suas palavras, quando ditas, ecoaram pela sala com uma clareza inesperada e um impacto poderoso. Se estou aqui hoje, é graças a um homem que, 30 anos atrás, arriscou sua vida por mim antes de desaparecer na noite. Hoje encontrei meu herói novamente. Ela fez uma pausa e, num momento de gratidão, convidou Joseph para subir ao palco com ela. Os aplausos redobraram, mas Joseph, tomado pela tontura, hesitou. Ele se sentia deslocado. Ele não era um homem de honra, não era um homem digno desse reconhecimento. Ele só fez o que era humano. Mas a voz de Elodie, suave e cheia de gratidão, quebrou sua relutância. Hesitante, ele deu um passo à frente, segurando com uma das mãos o lenço do bolso do terno. Enquanto subia os poucos degraus que levavam à plataforma, ele de repente se sentiu mais alto, mas também menor. Ele não era mais um garçom invisível. Ele não era mais aquela sombra desbotada. Ele foi um homem cujo ato de coragem, mesmo sem querer, marcou uma vida para sempre. Não se tratava de fama ou reconhecimento, mas de uma verdade simples e humana. Sua ação fez a diferença. Quando Elodie se juntou a ele no palco, ela apertou sua mão com infinita gratidão. Joseph sentiu o calor da mão dela, a pressão suave, e entendeu então que às vezes até os menores atos de luz nas sombras acabam iluminando o mundo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não demonstrou. Ele não precisava de mais. Ele estava lá, diante desta assembleia, não para ser celebrado, mas para entender que atos de bondade, por mais discretos que sejam, deixam uma marca indelével no coração dos outros.